Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, em terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Complicou, né? Eu falei rapidamente ontem sobre o Campeonato Paulista e é difícil não usar essa expressão, né? Mas é mais uma pipocada, né? Mais uma pipocada. Se você voltar aí nos últimos 6 anos, eu comentei isso no Twitter, na próprio domingo ou no sábado, não sei. Campeonato Paulista 2020, lembra? Fomos pra pandemia, ganhamos do Derby, 3-2 de virada. Voltamos. Vaga encaminhada pra segunda fase. Perde do Botafogo lá em São Bernardo do Campo. E aí perde do São Paulo na Vila Belmiro. Que era uma vaga certa, virou uma eliminação precoce. Vai pro ano seguinte. Jogo contra o Goiás. Famoso, fatídico. Acesso pra Série A na mão. Joga em casa 2-0, derrota. 2023 não precisa nem lembrar, né? Teve um Botafogo no meio do caminho, aquela derrota por 1-0. Lucão expulso no primeiro tempo. E uma sequência de várias pipocadas. Perdendo o ABC em casa, perdendo... Enfim. 2023. 2025. Tem o jogo com o Náutico. Faz 1-0, Alan Santos expulso. Toma um empate. Vai pro derby, pro acesso, não consegue. E agora esse jogo contra o Botafogo, perde 2-0 em casa. Ainda acho que o Botafogo é mais time, mas o empate, né? O empate já deixaria o Guarani praticamente classificado. E no fim, perdeu e agora vai jogar com o Palmeiras, não vai ter o Isaac, não vai ter o Diego Torres. Não que isso seja muita coisa, né? Mas os dois resolveram ficar suspensos justamente nessa partida. Então não sei nem com que meia o Guarani vai jogar. Talvez aquele, acho que é Fabrício, né? Que chegou aí, não jogou nenhum jogo. Veio do Fortaleza lá. Talvez ele seja relacionado pela primeira vez. Relacionado não, né? Jogue pela primeira vez. Talvez jogue o Ralf, o William Farias, mas não sei. Eu sei que é uma sensação muito ruim, né? É uma pena, porque assim como em 2020, 2021, 2023, 2025... o Guarani vinha num bom ritmo, né? Vinha fazendo aquilo que se esperava para conseguir a classificação. E no fim, o acesso, seja o que for. Agora ficou muito difícil, né? Existem algumas combinações de resultado. O Globoesporte.com até coloca ali, se o Guarani ganhar do Palmeiras, óbvio, está classificado. Mas se empatar, tem que acontecer um monte de coisa. E se perder, tem que acontecer mais um monte de coisa ainda. Então, é muito frustrante, é muito decepcionante. E, sei lá, eu ainda sonho, né? Todo mundo, acho que muita gente ainda sonha pela instituição, né? E aí eu faço a deixa, né? Pra gente também olhar pra história e ver o que ela nos ensinou, né? Porque eu vejo muita gente torcendo pro Guarani tomar um cacete do Palmeiras e isso ser a razão pela qual o Matheus Costa vai ser demitido e trocar de treinador para a Série C. Bom, eu acho que o desempenho no Campeonato Paulista lembra muito de 2021, que o Guarani se classificou, começou tomando 3-0 do Ituano em casa, Alan Al era o técnico. Não jogou muito bem, mas foi indo, né? Ganhou um joguinho aqui, ganhou um joguinho ali. E aí classificou, foi para Mirassol, perdeu do Mirassol nos pênaltis e o Alan Al foi demitido, mesmo se classificando, né? E aí entrou o Daniel Paulista no lugar, fez aquela boa campanha que eu acabei de contar, culminou com a eliminação, perda do acesso para o Goiás, só que aí o Daniel Paulista ficou, né?
E ficou porque estava fazendo um bom trabalho, estava fazendo uma boa campanha, tinha boas peças, uma boa ideia de futebol. Foi pro Paulistão, classificou o Guarani contra o Corinthians nos pênaltis, mas aí já classificou mal, hein? Já tinha muita crítica ao futebol do Daniel Paulista, aquele jogo dos pênaltis lá que o Ronald deu cavadinha no Cássio. E no fim, o Daniel Paulista acabou durando mais um pouquinho da Série B até que saiu. Então, gente, eu não sei se... Eu acho que o trabalho do Matheus Costa não deu os frutos que a gente imaginava no Paulistão. Eu esperava e todo mundo esperava um time jogando mais, jogando com mais repertório, com mais criatividade. Acho que os resultados vieram, que bom, né? E eu insisto, que bom que vieram. Não tô aqui para dizer que foi sorte, se não fosse o goleiro, isso aí para mim é balela, conversa mole. Mas esses bons resultados, não, na minha opinião, talvez não sejam suficientes para justificar a permanência do Matheus. Eu não tô aqui fazendo campanha contra o cara, não. Mas naufragou ali na Série C. No Campeonato Paulista, acho que atingiu o objetivo de não cair. Talvez atinja o objetivo de conseguir a vaga na Copa do Brasil, que também está em risco. E tudo leva a crer que não atingiu o objetivo de dar um padrão para o time, né, para a Série C. Então, imagina, a gente mantém o Matheus Costa, 2 primeiros jogos da Série C vai mal, aí vai começar aquela pressão tudo de novo. Um trabalho que não começou direito, que teve tempo para trabalhar, o técnico já foi questionado uma vez, foi questionado a segunda, na terceira não vai aguentar. Então, eu acho que são pequenas as chances. Mas, gente, o que eu acho é com base nesse modelo estatutário de presidente, etc. O Guarani pode virar uma SAF daqui a 1 mês, 2. O Guarani pode ter dono, e aí o dono vai cagar pro que eu acho, pro que você acha, porque a torcida organizada acha, porque a rede social acha, o dono vai colocar aquilo que ele quiser. Então eu acho que vai depender muito do modelo, e se o dono da SAF quiser que o Matheus continue, ele vai continuar, independente do que ele fez na Série C, independente do que ele fez no Campeonato Paulista. Mas que é decepcionante pelo resultado, pelo desempenho, porque ter vencido 3 partidas é muito bom. Agora, parece que não adiantou muito, né? Porque tudo leva a crer que o Guarani vai ficar de fora. A menos que aconteça um hecatombe na Arena Barueri no domingo. E outra coisa, achei uma postura do Matheus um pouco arrogante no final do jogo contra o Botafogo, dizendo que o Guarani não ganhou do Botafogo também pelo fato de ser um time visado, que agora faz boa campanha, todo mundo quer estudar o Guarani e vencer. Eu acho que isso acontece independente de qualquer um. Se o time tá bem ou tá mal, tem um analista de desempenho, um analista técnico do adversário que vai fazer o relatório e mostrar como é que faz para ganhar. Eu achei que aquilo ali foi meio que uma autopromoção de meu time é bom, meu trabalho é bom, tá todo mundo de olho. Então, nesses pequenos deslizes, eu acho que o Matheus pode não continuar, mas pode ser que ele continue se a SAF quiser. Então vai ser um pouco nessa dúvida que a gente vai viver. Se ele não continuar, é porque realmente, independente do modelo estatutário ou não, talvez a SAF não queira, né? Eu acho que no modelo estatutário o Matheus não continua. No modelo de SAF ele pode continuar se o dono quiser, ou ele pode não continuar se o dono não quiser. E aí só Deus vai saber o que vai acontecer. Mas é uma pena. É a 2020, 21, 23, 25, 26. É a 5ª morrida na praia do Guarani em 6 anos. Se você pegar de 20 para cá, o que teve de bom, né? 2 classificações mata-mata do Paulista. Como disse um colega no Twitter, o Guarani classificou em 2022 para o Paulistão. E agora só se classificaria de novo no ano que vem. Seriam 5 anos sem se classificar no Paulistão. É muita coisa, né? Enfim, nesse tom meio triste, meio chateado, meio borocochô, eu faço Bom Dia Guarani de hoje, sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.